Olá, meus irmãos de fé, boa noite, bem-vindos a mais uma live que eu tenho certeza que vai trazer um aprendizado, trazer aí uma direção, com o Babá Kayode, que está aqui conosco. Deixa eu abrir o microfone dele, senão ele não vai falar. E o microfone do Babá não está querendo abrir, meu Deus, o que acontece? Espera aí, gente, que a gente vai dar uma resolvida aqui nos probleminhas técnicos. Fala aí, Babá, para ver se está saindo alguma coisa. Não está saindo. Vamos resolver os probleminhas técnicos e já nós vamos continuar. Agora foi. Fale agora, Babá, para ver. Não está indo o microfone. Teste. Como é que tá, Babá, agora o microfone? Fale aí. Pessoal, hoje a nossa live com o Babá Kayode, nós estamos tentando aqui resolver o probleminha do microfone do Babá e já a gente vai conversar com ele. Tecnologia não é fácil. Agradeço aos irmãos, os irmãos de Ifá, Boru, Aboiê, a todos os irmãos que estão chegando. Agora foi, Babá? Agora não? Parece que está funcionando bem. Agora sim. Aboru, Aboiê, Babá, axé. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite de vir aqui mais uma vez no seu canal para trazer um pouco do esclarecimento sobre Ifá, os orixás e a tradição iorubá. Bem-vindos a todos os umbandistas, a todos os irmãos do culto tradicional, a todos os irmãos de candomblé. Nossa página é uma página de Umbanda. Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Ricumini, dirigente da Casa do Pai Benedito, aqui um terreiro de Umbanda Sagrada, terreiro que vem do ensinamento do mestre Rubens Saraceni, mas que também está aberto a aprender e também a agregar tudo que é bom quando se fala em orixá. Eu entendo que não existe paredes, né? E vocês puderam ver a nossa última live, foi a primeira, né? Mas foi a última live com o Babá, onde teve uma repercussão muito bacana, muita gente interagiu, muita gente mandou mensagem aqui para nossa casa, perguntando, acredito que para o canal do Babá também, perguntando mais sobre o culto de orixá. E hoje nós vamos falar sobre a nossa ancestralidade, né, Babá? Qual é a influência que isso tem na nossa vida? Porque eu confesso ao senhor que dentro da Umbanda, eu
não vejo essa porta ser explorada de uma forma incisiva e de uma forma direta. Eu vejo ela, sim, trabalhada pelos nossos guias espirituais, mas de uma forma mais velada. E o pouco tempo que eu tenho aí perto do Senhor, que eu estou estudando, vendo vídeo de outros sacerdotes, eu percebi claramente que a nossa ancestralidade, a nossa família, por parte de pai, por parte de irmã, de mãe, por toda a nossa árvore que chega até nós, é muito importante para dizer o que nós somos hoje, na nossa saúde física, na nossa energia, até na nossa profissão. Eu percebi que tudo isso é muito casado, e deixo aí para o senhor para dar a sua explanação inicial, e aí a gente vai conversando dos assuntos. E eu peço aos irmãos que compartilhem essa live, peguem o link dela, coloque no grupo aí do seu terreiro, coloque no grupo do seu Ilê, para que mais e mais irmãos possam chegar na nossa live aí. Nós estamos com 240 pessoas na nossa live, estamos no Facebook e no YouTube da Casa do Pai Benedito. Babá, suas considerações iniciais. Olá, pessoal, boa noite. Estou arrumando aqui, ajeitando, né? A questão de ancestralidade para as culturas antigas, eles levam isso muito a sério e têm uma visão um pouco diferente da nossa. Sendo que, dentro do culto tradicional iorubá, o culto aos ancestrais masculinos é chamado Egungun. Então, tem uma divindade na qual nós cultuamos, que representa toda essa nossa ancestralidade. Até porque na própria Umbanda já vai trabalhar com os espíritos desencarnados dentro de cada linha. Então, como no culto tradicional iorubá nós não temos esta questão dessas entidades, seria no portal a Egungun, na qual nós reverenciamos toda essa ancestralidade. Egungun, Babá, é uma divindade controladora de toda a nossa ancestralidade. Seria isso? Na verdade, é muito mais que isso. O espírito dos Egungun, ele representa todos os espíritos de ancestrais, de todos aqueles que já passaram na Terra. Ele é a divindade onde se abre esse portal. O que não pode se confundir, muitas vezes, é que tem pessoas que vão falar que quando cultua Egungun, está cultuando lá o seu pai, sua mãe que já desencarnou, né? Não seria isso. Ele é uma divindade independente, onde dentro desse culto você também reverencia os seus ancestrais. Até porque cada um vai ter uma linhagem diferente. Então é um culto muito amplo, mas que mostra o respeito à nossa ancestralidade, no caso, a parte masculina. E a parte feminina das nossas mães, das nossas antecedentes? Há outra divindade cuidadora dessa parte, Babá? Através de Egungun, a gente também trabalha essa parte também feminina. Porém, existe uma outra divindade chamada Geledé, que ela se trata dessa ancestralidade mais feminina. É certo pensar, Babá, e é certo essa linha de raciocínio que eu vou expor, que uma família que traz um ciclo de doença, essa doença pode se perpetuar por algumas gerações, e que dentro do culto tradicional iorubá há maneiras de identificar essa negatividade. Não estou falando de praga, né? Nós vamos entrar nesse tema, mas estou falando de algo inserido naquela família que às vezes não consegue nem se localizar o porquê, mas de fato já acontece há 2, 3 gerações, onde, por exemplo, vou pegar um exemplo, várias mulheres dentro daquela família têm câncer nos seios, ou
no ovário, ou seja, nos aparelhos reprodutivos, nos aparelhos de ordem sexual. Isso pode ser identificado e pode ser trabalhado com axé de Egungun e de outras divindades para que esse ciclo não avance para aquela pessoa que está sendo cultuada e que não avance para outras gerações? Isso com toda certeza. No culto de Egungun, é muito comum a gente ver essas doenças recorrentes dentro da família. É até simples a gente ver no dia a dia o que a gente herda dos nossos ancestrais, né? Por exemplo, um ancestral que ele tinha problema de diabetes, problemas de pressão, a gente já tem uma tendência natural pela genética. Isso são as doenças mensuráveis. Então, imagine a quantidade de doença espiritual que a gente carrega dos nossos ancestrais. Dentro do Ifá, não tem essa visão tanto de karma, tá? Mas vamos entender que karma significa você viver, você respirar. Você está queimando, você está vivendo, respirando, você está queimando karma. Então, todas as relações dos nossos ancestrais vai interferir na minha vida agora e tudo aquilo que eu fizer vai interferir na vida da minha descendência. Então, está tudo conectado. Então, através do culto a essa ancestralidade, a Egungun, nós conseguimos identificar inúmeras coisas para poder ir lá e fazendo os cortes dentro dessa espiritualidade e encontrar ali os fios da meada onde a gente pode ir cortando isso no caminho. Tudo aquilo que é permitido. Sempre, né, com o aprendizado, com a alta responsabilidade, sabendo aquilo que você está errando ou acertando. Existem nomes, sobrenomes de família que já vai vir com carga de ancestralidade muito pesada, só pelo sobrenome que a pessoa carrega. Tá vendo, gente? Como eu falei para o senhor e para os irmãos, essa questão, essa visão, eu, com 30 anos dentro da religião de Umbanda, eu nunca tinha ouvido ninguém falar dessa visão que os Yorubás trazem, que eu achei incrível, fantástica. E uma das coisas também, gostaria que o senhor me corrigisse se eu tivesse errado, que fica de ensinamento para todos que estão aqui nessa live. O que nós plantarmos nesta nossa vida, nós podemos deixar algo muito positivo para os nossos filhos e netos, mas podemos deixar um mar de terror para eles. Vou dar um exemplo bem do nosso meio macumbístico, como eu gosto de falar. Vamos dizer que a pessoa vai para uma trilha que faz magias negativas, ela passa a ser um sacerdote negativado que começa a interferir na vida de pessoas, separando, fechando caminhos, fazendo trabalho de morte. Todo esse karma, que eu também odeio essa palavra, não gosto, mas toda essa energia vai ficar para os nossos antepassados, para os nossos descendentes. Estou certo nessa linha de raciocínio, Babá? Com toda certeza, porque Ifá fala que aquilo que você não paga, a sua descendência vai pagar. Por isso da importância, né, do bom caráter, do que é o Iwapelé dentro do Ifá, dos bons costumes, de entender os mandamentos de Ifá, porque tudo isso tem uma responsabilidade também. Uma das perguntas aqui, inclusive, é aluna da Casa do Pai Benedito. Essas doenças espirituais podem ser curadas e tratadas? Primeira coisa, Jurema e a todos os irmãos, qualquer procedimento dentro do Ifá precisa passar por uma consulta oracular para que seja identificado se é uma doença do seu corpo, se é uma doença espiritual, se é uma doença que vem aí da sua ancestralidade. E como o Babá já falou, muitas podem ser tratadas com inúmeros processos que existem dentro dos Odus Ifás. Não é isso, Babá?
Isso até dentro de outras ancestralidades, né, outras tradições, também vai trabalhar essa questão de ancestralidade. Mas tudo tem que ser identificado primeiro. Às vezes nós temos uma grande influência, temos mesmo, dos nossos ancestrais, mas às vezes essa influência dessa ancestralidade pode estar segurando alguns setores da sua vida hoje. Então, às vezes, o IFA ele vai identificar isso para a gente começar a trabalhar esse bloqueio que você pode trazer dentro da sua ancestralidade. Né? Não dá para a gente também só jogar culpa nos nossos ancestrais, né? Até Sim. porque aquilo que a gente faz hoje é o que vai trazer resultado para nossa descendência e vai mudar a história dos nossos ancestrais. Então, se a gente pega uma história de uma família de pessoas que escravizaram outras, e aí, por exemplo, nesta família eu venho para desescravizar pessoas, eu já estou afetando beneficamente os meus antepassados pelo karma, entre aspas, do que eles fizeram. E Sim. estou melhorando a minha descendência para tudo aquilo que vai vir. Então, é bem importante a gente entender o poder do aqui e do agora nessa questão da ancestralidade. Alguns irmãos que estão fazendo comentários aqui, e de antemão já agradeço a audiência. Nós estamos nesse momento com 300 pessoas assistindo a nossa live. Eu agradeço aos irmãos umbandistas, candomblecistas, os meus irmãos de Fá também, que agora, né, sou iniciado pelas mãos desse grande babá, e digo a vocês que foi incrível, 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 e foi muito, muito bom, né? Da última live para cá, a gente tem 2 meses, e o culto de Ifá, vamos falar assim, entrou por 100% aí no meu axé. Então, saúdo os meus irmãos também iniciados. Algumas pessoas, e agora me dirijo a você, meus irmãos, principalmente os umbandistas, nós temos uma carga cristã judaica muito, muito forte, muito inserida na nossa cultura. E a cultura iorubá não tem esta carga de conceito que nós temos. Porque tem uma irmã aqui, eu não sei qual o teor da pergunta, ela fala, nossos filhos, os filhos pagam o karma dos pais? É isso mesmo, minha irmã, pagam o karma dos pais. Nós podemos estar pagando um karma, né, de algum familiar nosso que pisou na bola feio lá e a nossa vida está enrolada. Por isso que o sistema de Ifá, o jogo, a consulta de Ifá, vai identificar essas situações e vai corrigir se isso for permitido. Não é isso, Babá? Até porque isso é apenas um ponto daquilo que é analisado, né? Então, são várias questões. Mas Ifá, ele consegue identificar para orientar o ser humano a ter uma vida, digamos, melhor, dentro daquelas orientações. Porque a Orumilá é a divindade do conhecimento e da sabedoria. E Orumilá é a divindade que ele usa um sistema que é chamado popularmente de Ifá, que é onde ele tira um pedaço das falas de Deus através do conhecimento dos Odus para te trazer orientação. Então, dentro de um Odu pode vir a orientação de cuidar dessa ancestralidade, às vezes de algum orixá para potencializar alguma coisa no seu caminho, cuidar do seu ori para equilibrar. Então, ele é um conjunto de situações que vai te trazer aquele resultado. O senhor falou de ori, também dentro, vamos dizer assim, dentro de uma umbanda que tem um axé africanista, que tem o dirigente de umbanda, foi feito no candomblé, passou um tempo no candomblé, ele vai trazer este conhecimento sobre ori, vai fazer bori para as pessoas, mas uma boa parte dos umbandistas que vem principalmente do kardecismo ou do que nós chamamos da umbanda tradicional e também da minha vertente de umbanda sagrada, não é um hábito
a gente falar e muito menos fazer bori. E aí eu gostaria que o senhor explanasse um pouquinho sobre este tema que é tão importante. E eu ouvi uma frase muito boa, eu acredito que foi no canal do senhor, que se a pessoa está com o ori ruim, não tem como a divindade envolvê-la com o axé. Isso dentro da magia divina, dentro daquilo que eu aprendi com o Rubens Saraceni, é a mesma verdade. É muito difícil você ajudar magisticamente uma pessoa que está com o seu polo negativo, ou seja, seu ori completamente negativado, aquela vibração não internaliza. E hoje, com uma enorme dificuldade que nós temos, o ori das pessoas está, vamos dizer assim, Babá, de muitas pessoas doente. Com toda certeza. Temos que entender o nosso momento, até porque nós estamos ainda numa pandemia, onde todos já estavam na esperança de começar a melhorar, e aí mostra, né, retrocedendo em algumas questões. Tem várias coisas do cotidiano que foi modificado, onde inúmeras pessoas tiveram as vidas mudadas, tendo que ficar dentro de casa, né, não podendo sair para trabalhar. Nós estamos ainda, né, nessa energia da quaresma, que é uma energia naturalmente pesada. Na tradição iorubá, que é uma tradição que trata de mais de 10 mil anos antes de Cristo, não tem essa visão da quaresma, mas ela realmente existe e está tudo muito pesado. Né? Os terreiros, a maioria fechado por esses decretos, onde deveríamos estar mais ainda trabalhando. Então, a energia já está muito mais pesada do que o normal. Então, se nós não estivermos com o nosso ori equilibrado, isso vai trazer muitos problemas, né? O que já está tendo. Inúmeros problemas de ansiedade, inúmeros problemas de depressão. Isso daí, para nós, não é visto como doenças, né? E sim desequilíbrios do seu próprio ori. É quando o seu ori ele entra num recesso de energia, ou ele fica dando um rebote no passado, ou ele fica dando um rebote no futuro e a pessoa não vive o aqui e agora. Então, o nosso ori, nós temos que sempre estar cultuando com bons pensamentos. Hoje em dia, se assiste um jornal, só sabe falar da quantidade de pessoas que morreram. Então, é importante mudar também essa frequência, porque tudo é frequência. Então, gente, vocês viram que o Babá falou. O nosso ori, ele absorve o que a gente vê, o que a gente lê, o ambiente que a gente convive, e ele absorve também as nossas dificuldades que todos nós temos. Então, para os meus irmãos umbandistas que não têm um hábito de cuidar do ori, nós temos uma prática de cuidar dos nossos orixás, de fazer as nossas orações, firmezas, fazer os nossos banhos para os orixás, mas não temos o nosso hábito. Eu vi esses dias, Babá, que o senhor ensinou um banho com coco, não foi? Exatamente. Muito. Esse é um banho bem simples que serve para qualquer pessoa. A gente tem até que ensinar, não adianta ensinar coisas muito complexas, né? Então, Sim. sempre ensino coisas bem simples. Um coco seco, aquele coco marrom, você pode utilizar, tomar os seus banhos de erva, que você já está acostumado. Se não, toma simplesmente um banho de água, acabou o banho. No fim, pega esse coco, fura esse coco e lava apenas a cabeça, tá? Dá uma secadinha, veste uma roupa clara. Isso é para trazer resistência no ori, para poder limpar o ori. O coco, ele tem um princípio onde ele amadureceu aquela água dentro dele. Então, foi amadurecendo as ideias, digamos, dentro do ori, trouxe maturidade. Então, o nosso ori estando em desequilíbrio, a água desse coco vai trazer equilíbrio para esse ori. Então, é uma técnica muito simples e muito eficaz, que todo mundo pode fazer, não tem dia da semana, né? Não tem hora, pode fazer a qualquer momento e oferece isso ao seu ori, para que o seu ori esteja sempre no eixo. Olha aí, gente, um procedimento
muito simples, que qualquer um de vocês podem fazer, eu vou repetir. Pegue um coco, aquele coco marrom, não é o coco verde, porque ele não amadureceu o axé lá dentro, né? Não amadureceu as ideias. Pegue este coco, faça o seu banho normal, e aí você vai extrair a água daquele coco, tá certo? E vai, porque não é muita quantidade, você vai colocando, vai passando a mão. Seria possível, Babá, dar uma incrementada, abrir o coco, pegar esse coco, ralar este coco. Vamos misturar uma folha da fortuna ou de saião, ou vamos ver uma erva bem facinho que tenha no Brasil inteiro, hortelã, que também é uma erva bem energizadora. Poderíamos macerar essa erva com o coco ralado, colocar no nosso ori, colocar um pano e ficar um dia ali sem ver televisão, sem mexer no celular, ficar recolhido para nós mesmos. Será que é possível isso, Babá? Com toda certeza, né? Só faça esse procedimento, coloque essa energia no ori, fique mais ou menos 1 hora, mais ou menos, depois tira, cobre a cabeça e fica mais tranquilo. Isso também vai ajudar bastante. O coco, então, se não quiser utilizar o coco também, você pode abrir, fazer doce, pode comer. Só de você comer o coco também é axé. Olha aí. Então, existe procedimentos, mesmo dentro do culto tradicional iorubá, que também são formas simples, né, Babá, das pessoas renovarem esse axé. Então, meus irmãos, vocês, meus irmãos umbandistas, que não têm o hábito de fazer uma manutenção no seu ori, porque não faz parte, assim, de uma forma mais incisiva da nossa tradição, comecem a olhar vamos falar, esse lado. No YouTube do Instituto Brasileiro de Fá, eu vou colocar aqui, no YouTube do Instituto Brasileiro de Fá, que é o canal do YouTube do Babá, tem uma série com 3 vídeos, né, Babá? Falando sobre ori. Sobre ori. Tem reza de ori para a pessoa estar mais equilibrada, né? Porque o culto de ori, para a nossa visão, é o mais importante. Existe um ditado iorubá que fala oriburu kosi orixá, né? Que em cabeça ruim não vai vir orixá. Porque tem uma história que fala que nós escolhemos o nosso ori antes de vir do céu para a terra. E tem uma divindade chamada Adyalamopim, que ele é o confeccionador de cabeças. E conta que Adyalamopim, às vezes ele colocava as fornadas de ori e ele bebia muito. E às vezes Adyalamopim deixava umas cabeças queimar, algumas ficarem cruas. Então esse ritual de bori seria um resgate para consertar esta cabeça que Adyalamopim supostamente pode ter deixado queimar ou pode ter dado essa cabeça crua. Então, seria como se a gente corrigisse isso. Porém, para entender de uma forma melhor, o nosso ori é o nosso computador, é o nosso processador. E devido às situações da vida, o que vai acontecendo, os desgastes, digamos que vai entrando o vírus nesse ori, ele vai travando, vai ficando lerdo, ele não vai mais atualizando os programas. Então, quando nós fazemos ebó de ori, que é o bori, é quando nós levamos essa cabeça para um técnico para ir lá e dar um boot, reprogramar, fazer com que tudo volte a funcionar no eixo. O objetivo do bori é voltar novamente para o eixo do nosso destino, para que aí as bênçãos do orixá venham para a nossa vida também. Olha só, gente, isso dentro da Umbanda é essa mesma visão, porque se você não está legal, se você não está bacana, e você está dentro de um terreiro, você terá dificuldade de conexão com a sua espiritualidade, você terá dificuldade de incorporar, você terá dificuldade de entrar em transe mediúnico, muitas vezes você terá dificuldade até de ir para a gira, porque pode faltar a vontade. Então, a gente ensinou aí um bori
um bori não, um procedimento para ajudar o ori, mas lembrando a todos os irmãos que o bori é um procedimento que requer conhecimento, requer uma consulta oracular para ver o tipo de bori que vai ser feito, o tipo de elementos que vão ser usados. Existe aqueles elementos mais comuns, mas só na consulta oracular que o babalaô vai fazer, ele vai identificar quais são esses elementos de acordo com com as suas divindades, com a sua energia, com o seu ori. Normalmente, né, Babá, a pessoa pernoita dentro do Ileifá, dentro da Igbé, para que isso tenha um êxito maior, não é assim? Isso. O ideal seria a pessoa, né, após fazer essa limpeza e fazer o bori, ela dormir, né? Aqui no nosso templo, normalmente a pessoa passa a noite toda. No dia seguinte, pela manhã, é preparado para ela poder ir embora, né? É a mesma coisa, né? Os downloads levam um tempinho para acontecer, né? Então é muito bom que a pessoa ela passe a noite inteira. Existem pessoas que, devido à correria de trabalho, não têm esse tempo, né? Então a gente precisa acelerar um pouco, mas normalmente é uma noite toda fazendo esse ritual. E eu vou falar para vocês, e será uma noite maravilhosa, porque dá um soninho tão gostoso, aquela paz interna, né? Normalmente o bori, Babá, ele é feito uma vez por ano para a grande maioria das pessoas, né? Mas há pessoas que, por exemplo, nós que lidamos com um turbilhão de energias diariamente, para nós o prazo é menor, né? Com toda certeza. O ideal, quem é do culto iorubá, quem é do culto dos orixás, até dentro do culto afro-brasileiro, o candomblé, se sabe que o ideal seria a gente fazer pelo menos um bori uma vez ao ano, né? Dependendo da pessoa, tem que fazer 2 vezes ao ano. Dependendo da pessoa, faz 3, né? Vai depender da necessidade. Sacerdotes acabam tendo uma necessidade diferente. Até por cuidar de pessoas, acaba absorvendo mais energias também. Então, o sacerdote, que é um orientador, né? Que não deixa de ser um psicólogo, ele precisa também estar sempre equilibrado. Isso é uma das trilhas que eu sempre falei para as pessoas. Não existe médium de umbanda que cuida de pessoas e não se cuida. Você que só acha que tem que doar, trabalhar 3 giras numa semana e não trabalhar a sua energia com banhos, firmezas, ir na natureza, ir buscar o axé da forma que você sabe, você fatalmente você entrará num processo de desgaste imenso. E um dos grandes sinais que o médium está desgastado são doenças recorrentes e todos aqueles vários ajoguns, ou seja, vários infortúnios que vão aparecendo, né, Babá? Com certeza. Dentro da questão iorubá, tudo vem através desta ancestralidade, né? Então, a melhor faca, ela não se autocorta. Então, mesmo um bom sacerdote, ele sempre precisa também de alguém para poder ajudá-lo e fazer as suas transformações. Isso é muito comum. Isso é sabedoria. Sim. Mas o que eu quis mostrar, principalmente para os umbandistas, porque o umbandista, ele foi doutrinado muitas vezes que é assim, meu caboclo é o caboclo muito bom, meu Exu é muito bom. E existe algumas filosofias dentro da Umbanda que eu tenho meu guia, eu tenho meu orixá, tá tudo certo, eles vão olhar por mim e toca o barco. Eu sempre fui um ferrenho contra tudo isso. Eu sempre bati muito forte que médium de Umbanda é soldado e soldado precisa se preparar para ir para a guerra. E gira de Umbanda é guerra. Quando a gente abre a porta, a gente não sabe quem vai entrar. Exatamente.
E outra coisa, né? Se a gente acredita nas leis universais, na dualidade, nas frequências espirituais, você sempre vai atrair a sua entidade através da sua frequência espiritual. Então, vai ter uma similaridade energética. É por isso que você também tem que sempre estar cuidando da sua matéria para não ser consumido em cima disso. É normal, tem que se cuidar. Muito bom. Então, prestar atenção, meninada. Vamos cuidar do nosso Ori, vamos fazer procedimentos simples e aqueles que precisarem fazer procedimentos mais avançados, tá aí o Babá, que tem todo um autoconhecimento para ajudar as pessoas neste campo. Babá, muitas pessoas aqui perguntando também sobre a bicu, que sempre é um tema que também um bandista não lida, a gente falou um pouquinho na outra live, é um tema que, para o Iorubá, isso já é bem enraizado, para a nossa cultura aqui brasileira, difícil de entender, mas a gente já ouviu falar, e o senhor com certeza deve ter visto muitos casos de abicus que, após uma identificação e após uma inserção de todo o conhecimento que Ifá traz, simplesmente muda o destino daquela pessoa, né? O senhor pode falar um pouquinho para nós sobre a bicu, que pode ser que alguns dos nossos seguidores identifique algum familiar, algum parente, ou mesmo tem alguma criança que possa trazer aqueles traços bem claros de abicu. Uhum. É bem complicado falar de abicu, porque é um assunto muito grande e as pessoas podem fazer muita confusão em cima desse tema. Porém, vamos lá. Quando a gente cuida do Ifá, de Yami, que são as mães ancestrais, quando a gente fala de Egungun, isso são tudo divindades ancestrais, aonde o seu processo de iniciação e aonde nós trabalhamos vai no momento da concepção. Quando o espermatozoide vai fecundar aquele óvulo, é naquele momento que nós voltamos para trabalhar essas energias. E o orixá, ele vem a partir do seu nascimento. Você chorou, nasceu, aí nós temos os orixás, esses que nós conhecemos, como Exu, Ogum, Oxóssi, Xangô e etc. Porém, nós até podemos estar separados dos nossos orixás, mas nós não conseguimos estar separados dessa ancestralidade, tá? Independente se a pessoa é iniciada em Ifá ou não, em Egungun ou não, em Amiagbá ou não, essa energia ela é uma energia ancestral na qual você carrega. E dentro disso tem um fenômeno também chamado Abiku, aonde nós temos uma sociedade espiritual chamado Egbeorum, que esses são os nossos amigos espirituais. E esses amigos espirituais não é um orixá só, como se fosse uma única divindade, mas sim uma comunidade. Então imagine que por trás de você, a gente está falando aí de 200 a 300 indivíduos. Então imagine você estar positivo com esses 200, 300 indivíduos, imagine você estar negativo com 200, 300 indivíduos. E como nós vivemos aqui na Terra em sociedades, né? E esse é o orixá que nos conecta a essa sociedade. Quando nós temos alguns problemas com essa sociedade espiritual, a gente começa a não se inserir dentro de outras sociedades aqui na Terra, ou a gente sempre está em sociedades erradas. Fora isso, esta divindade, chamada Egbeorum, imaginamos um chapéu ou um guarda-chuva. E por baixo desse guarda-chuva ainda tem como se fosse várias outras sociedades. E dentro dessas outras sociedades menores, que está dentro desse chapéu, dessa sociedade maior chamado Ebé, tem um que chama Abiku. E o Abiku, a tradução de Abiku, significa nascido para morrer, literalmente. E neste processo temos dois tipos de Abiku, basicamente. Abiku Amadê,
que são essas crianças que nascem e morrem ainda criança por N motivos, mas segundo os iorubás a terra está errada, porque o correto seria o filho enterrar o pai. Então ele vem com uma programação diferente através dessa ancestralidade de Abiku e Egbé, Emerê, enfim. E temos os Abicus Homoabá, que são aqueles que vão viver muito tempo, mas normalmente o que morre é algum setor da vida dessa pessoa. Às vezes ela se dá bem no financeiro, mas não dá bem em relacionamento. Quando se dá bem no relacionamento, financeiro vai mal. Quando os dois vai bem, alguém fica doente. Sempre acaba tendo um boicote, ou sempre acaba tendo perdas. Uma das características também, a pessoa ela começa a sentir vazio, começa a sentir saudade daquilo que não sabe. Então, basicamente, todas as pessoas acabam tendo conexão com esses amigos ancestrais. Mas tem alguns que vêm marcados de uma forma diferente por essa sociedade, onde a gente descobre isso através do Ifá e começa a trabalhar isso. Até porque todo Abiku ele veio para ser líder dentro daquilo que ele veio fazer. Porém, esses bloqueios que são colocados, às vezes, de infância, no crescimento, de família, vai fazendo com que ele vai ficando estagnado. Então, o culto ao Ebé, o culto a essa questão de Abiku, é o que vai equilibrar essa energia para que tenha desenvolvimento. Então, debaixo desse chapéu de Ebé, né, desse guarda-chuva, como eu falei, tem várias sociedades. Entre elas, Ibeje, né, o orixá Ibeji, que na Umbanda seria o Cosme Damião, mas Ibeje, ele faz parte dessa sociedade. Temos Ebé Alaragbo, a Sociedade Espiritual da Floresta, tem Alodê, que seria líder dos Ebés. Então, temos várias outras sociedades. Temos um orixá também chamado Coricoto, que é o orixá da alegria, junto com o orixá Iwe, que é outro orixá ligado à alegria, que eles compõem os orixás da vida, junto com Ebé, Logolô. Então, são inúmeros. O próprio orixá Iroko, que é o orixá árvore, né? Que é a representação também dos ancestrais, onde os galhos buscam o céu, as raízes estão na terra, fazendo a conexão. Ele também é um orixá que ele engloba dentro dessa comunidade espiritual. Então é muito amplo esse caminho de Abiku. Mas o senhor deu uma aula aí e eu tenho certeza. Eu tenho certeza que mesmo para o leigo conseguiu entender que é um assunto complexo, mas eu conheci algumas pessoas que tiveram filhos identificados com a Abiku e que tinham muitas enfermidades, né? E fizeram todo um processo ali que foi indicado e essas crianças hoje seguem a sua vida normal. Então, pessoal, vocês viram que os iorubás já identificaram há muitos milênios coisas que aqui no nosso mundo ocidental nunca nem se falou, nunca nem não é explorado esse campo dentro da Umbanda, não é explorado essa cultura, até porque no Brasil chegou pouco babalaô, né, Babá? Só veio babalorixá. Isso, os babalaôs que chegaram na escravidão, né, segundo histórias, né, os poucos que vieram não conseguiram passar a tradição, né? E aqui o olorixá, o babalorixá, ele ficou com o domínio de toda essa questão dos orixás. Coisa que, por exemplo, em Cuba, o culto a Ifá já chegou. Tiveram várias adaptações, mas o culto lá chegou. Então, essa tradição de Ifá é um resgate que, devido à globalização, nos últimos 20 anos, né, tem aumentado bastante o número de adeptos a Ifá. E deu um boom agora, né, nos últimos 3 anos aí, que muitas pessoas estão falando mais sobre o Ifá. Mas o Ifá, ela é uma tradição muito antiga que sempre esteve espalhada no mundo todo. Porém, nós de Ifá,
nós não convertemos pessoas para Ifá, até porque Ifá não, pelo menos para mim, não é uma religião, mas sim uma filosofia de vida. E o Ifá diz que, até foi uma pergunta, já respondendo essa pergunta nesse momento, falo por que ser iniciado em Ifá. Na verdade, você não precisa se iniciar em Ifá. Você já foi iniciado em Ifá no seu nascimento. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, começa a ter as divisões embrionárias, e são até 16 células não diferenciadas para começar a formação da mórula e começar um embrião. Com isso, Ifá fala que todo ser humano ele já foi iniciado em Ifá. Porém, alguns têm que resgatar essa tradição. Tem o chamado de resgatar essa tradição. Então, Ifá não impõe nada, você não precisa de nada, você precisa se entender, se conhecer, e se aquilo faz sentido para você, você deve ir ou não. Nós vamos passar aqui um vídeo que mostra algumas fotos da caminhada do Babá e mostra algumas fotos lá do Ilê Ifá, do Egbé, né? Assim que fala, né, Babá? Egbé, que é sociedade, né? Exato. A tradução, que é a sociedade, para vocês verem um pouquinho aí da história do Babá e ver como é o Instituto Brasileiro de Ifá. E daí a gente vai voltar, Babá. Tem algumas perguntas que estão entrando aqui bem interessantes, que eu acho que são perguntas que vão interessar a muitas pessoas. Não vai embora, fica aí, manda a live aí para quem você gosta, fala, olha, a live está bem bacana, o assunto está bem legal. Vamos assistir aqui o vídeo lá do Babá. Ire aiemi lawa exu lawa u exu dara o som fumi lopo lopo inkiro saye. Ire aiemi lawa exu lawa u exu dara o som fumi lopo lopo inkiro saye. Ire aiemi lawa exu lawa u exu dara o som fumi lopo lopo inkiro saye. Ire aiemi lawa exu lawa u exu dara o som fumi lopo lopo inkiro saye. Ire aiemi lawa exu lawa u exu dara o som fumi lopo lopo inkiro saye. Ire aiemi lawa exu lawa u exu dara o som fumi lopo lopo inkiro saye. Ire aiemi lawa exu lawa u exu dara o som fumi lopo lopo inkiro saye. Elebara exu genera exuru. Elebara Babá genera exuru. Elebaro dara genera exuru. Elebara Babá genera exuru. Olha aí, vocês puderam ver algumas fotos de algumas iniciações do Babá. Babá bem jovem ali, né, Babá? Faz parte, a caminhada é longa. Com quantos anos o senhor foi para a Nigéria, para a primeira iniciação, que deve ter sido em Ifá, né? Isso já tem uns 14 anos. 14 anos, então já tem um tempão, né? E as fotos revelam ali momentos de profunda energia, e pelas fotos você olha o Babá Kayode, você vê a energia desse homem, né? E ali é legal que tem bastante momentos históricos, assim, né? Por quem não conhece ali a gente está em Oxobô, né? E o Olodjalma, que é no estado de Oxum, do lado do rio Oxum, onde tem o assentamento Agbaye de Oxum, o assentamento mundial, né? Ali naquela entrada são sacerdotes daquela divindade. Depois na entrada do Palácio Mundial de Ifá, com Arabagbaye, que é a maior autoridade no culto de Ifá no mundo, né? Que ele já faleceu. Hoje, né, temos o novo Arabagbaye, que é o Owolabi. Então tem vários momentos ali bem interessantes de grandes sacerdotes que as pessoas não conhecem. Ali também, né, tem uma outra divindade chamada Olorogbo,
onde estava do lado do sacerdote mundial daquela divindade, que é um mensageiro que leva a mensagem daqui da terra para o céu. Então, bastante momentos importantes aí. E fora, né, o Baba Kayode, que foi meu sacerdote de Ifá. Para quem não tem intimidade com toda essa cultura, entenda que são homens, e tivemos ali algumas mulheres também, que dedicam a vida, nasceram para isso. Normalmente, já é identificado esse caminho, talvez até ali no terceiro dia, né, Babá, que quando é feita a primeira... Isso, né? Normalmente na primeira semana, né, do nascimento, semana, né? É quando nós fazemos os rituais para identificar as energias, os caminhos, né, para aquela criança. É dado o nome. O Yorubá, ele leva isso muito a sério, porque na questão oracular, até o nome da criança às vezes é dado pelos orixás ou pro Ifá como uma forma de bênção. Que incrível, né? Que cultura incrível, e é uma cultura muito diferente da nossa. Hoje eu vi um outro sacerdote de Ifá colocando que para nós que não somos desta cultura, é muito difícil entender a cultura dos povos, não só dos povos iorubás, mas de todo o povo que cultua Inquice, que cultua Vodum. Para nós ocidentais é muito difícil entender, muitas vezes, esses conceitos. Vamos aqui a algumas perguntas, Babá, que eu acho bem... Foram perguntas. E se os irmãos tiverem perguntas que, vamos falar assim, interessem a todos, né? Nós vamos responder algumas aqui que eu vi, algumas bem interessantes, né? Uma que eu acredito que é uma pergunta até de curiosidade, e é uma médium aqui da nossa casa. Nem sempre precisa raspar a cabeça, né, Babá? Quando se inicia ou em Ifá ou em Orixá. Vai depender, né? É verdade isso? Sim, é verdade. Na verdade, na primeira cerimônia de Ifá, que é conhecido como Ixefá, Icefá, não há necessidade de raspar, nada disso. A pessoa é uma apresentação ao Ifá e a esse caminho. O Itefá, que é quando a pessoa vai para o Ibodu, sim, é aconselhável que ela raspe, sim, a cabeça, tá? Tanto sendo homem quanto mulher. Às vezes tem pessoas que não podem devido ao trabalho, tá? Isso não é um fator limitante, tá? Para se fazer a iniciação. E no orixá, dentro da tradição, a mesma coisa. Então, meninas que têm um cabelo... Para nós não é problema nenhum, né? Para mim, então... Para nós não é problema, mas para as meninas que têm um cabelão dentro da sua profissão, né? Todo o seu arquétipo aí é necessário. Você tem receio de conhecer, tem que raspar a cabeça? Nem sempre, né? Tudo pode se conversar e ver possibilidades, tá? Então, essa é uma das perguntas. Outra pergunta aqui, eu já até sei mais ou menos essa resposta, mas vamos responder a irmã aqui, a Luana Furtado. É possível uma pessoa não iniciada a Orumilá conseguir algum tipo de conexão, como, por exemplo, a irmã colocou aqui, acendendo uma vela, ou algum outro tipo de procedimento que crie uma ligação primária ali, Babá? É possível? Olha, todas as energias que nós cultuamos, todos os orixás, ele está disponível em abundância na natureza. Porém, você tem que saber como acessar essa energia. Existem formas e existem procedimentos. Então, existem sacerdotes que vai te passar como você vai fazer isso de uma forma melhor. Você, dentro do seu quarto, se conectando ali com o orixá, com o Ifá, você pode ter essa conexão. Mas é aí que entra, às vezes, a boa vontade, né? Não sendo necessário. Por exemplo, na tradição iorubá, nós não temos velas. Nós não acendemos velas para o orixá.
Então, você estaria acendendo vela dentro do conhecimento que você tem para uma divindade que, na verdade, na nossa cultura não tem isso. Então, você pode, sim, se conectar com os orixás e com o Ifá, mas para isso é importante que tenha conhecimento. Até porque a Orumilá Ifá é a divindade do conhecimento e da sabedoria. Mas todas as pessoas têm acesso a isso. Tá vendo, pessoal? Há poucos dias atrás, eu fiz uma live que talvez contribua com a resposta do Babá. A nossa sociedade católico-judaica, ela coloca que você pode... deixa eu só ligar o cabo aqui, que está acabando a energia. Você aprendeu a rezar em casa de uma forma espontânea. Você também aprendeu na Umbanda a rezar de uma forma espontânea. Dentro da Umbanda, se você vai fazer uma oferenda para Oxum, você tem procedimentos para que você consiga um resultado melhor, consiga um axé melhor. Então, o que o Babá quis dizer? Há fórmulas bem melhores de se conectar ao Orumilá do que só com uma vela. Há fórmulas já testadas, há fórmulas certas. Então, não só de boa fé, às vezes, é o suficiente. Precisa casar a fé com o conhecimento para que você tenha ali um axé melhor. Lembrando que nós estamos numa tradição iniciática, né? Na qual, através desta iniciação, vai se abrir um portal diferenciado com essas divindades. Até porque se você vai cultuar, por exemplo, Oxum na Umbanda, vai ser de uma forma. A Oxum dentro do Candomblé vai ser de outra forma. Ela dentro do culto tradicional vai ser de outra forma. Isso é muito importante, respeitar a fórmula de contato que aquele local, aquela religião estabelece, tá, gente? Cada agrupamento, cada egrégora espiritual tem as suas fórmulas de conexão, tá? Então, por isso que dentro da Umbanda, a gente, com as nossas fórmulas, a gente consegue acessar as energias. Dentro do Candomblé, com as fórmulas deles, eles conseguem, e assim por diante, né? Uma pergunta de um irmão aqui, o Renan Machado. Uma iniciação a Ifá fora do culto tradicional é válida? Eu não entendi muito essa pergunta, porque Ifá... precisa até tomar muito cuidado, porque como Ifá está virando moda, a gente já acaba sabendo, pela questão daqui ser um instituto, né? Que já tem pessoas inventando iniciações, né, em outras tradições. Hoje em dia já tem iniciação de Ifá na Umbanda, né, de uma forma que não... mesmo? Até para nós que somos sacerdotes de Ifá, sabemos como é complexo tudo, né? Nossa! Imaginando como que é esta iniciação. Então, assim, o correto para você se iniciar em Ifá é você procurar um babalaô que esteja autorizado, otorgado a fazer esse procedimento. Conheça, né, a família, a descendência. Então, gente, Ifá dentro da Umbanda, não. Por quê? Porque não faz parte dessa tradição. Eu não posso iniciar ninguém em Ifá dentro da Umbanda, porque não faz parte da energia, da egrégora. Quem sabe um dia, depois de eu muito estudar, pode ser, mas aí não vai ser dentro da Umbanda, vai ser dentro de um outro caminho, tá? Então, que fique bem claro, fora da tradição, ou seja, fora de quem é apto à iniciação, e uma pessoa, para poder iniciar outra pessoa em Ifá, há toda uma constituição de energias, de pessoas, precisa ter 3 babalaôs, uma Yanifá, não é isso, Babá? No mínimo. Isso no mínimo. Você vê que a equipe aqui é enorme, né? No mínimo, né? O que a gente vai fazer? Isso. Então, gente, não é algo simples. As pessoas precisam entender as diferenças. O outro irmão colocou aqui,
Umbandista pode se iniciar em Ifá? Eu sou o exemplo, meu irmão. Eu estou aqui. Eu sou umbandista, me iniciei em Ifá e estou aqui. Muito bem. Já incorporei depois da minha iniciação e incorporei incrivelmente melhor até. Ifá, ele não vai te tirar nada, ele só vai te melhorar. Ifá é para você se entender, para você se conhecer, para que você conheça as suas limitações, saber onde estão as suas potencialidades. Isso é Ifá. Porque Orumilá, através do conhecimento do Ifá, ele vai trazer essas orientações sobre a sua vida. Então, não muda nada, né? Agora, há muitos que falam que depois que vai para o Ifá, tem que jogar as entidades tudo fora, né? Isso daí não existe. Não existe. É óbvio que quando a pessoa ela se aprofunda no Ifá, ele só estuda Ifá, o caminho dele naturalmente vai mudando. Mas não que você vai tirar as entidades do seu caminho. Não. Sim. A gente faz Ifá para se tornar pessoas mais coerentes, mais sábias, ter conhecimentos, né? Que a gente não tinha antes, para que isso a gente tenha uma vida melhor. A gente se entendendo, a gente já começa a resolver inúmeros problemas, né, na nossa vida. Com certeza, Babá. Vamos voltar um pouquinho, a gente tem mais 10 ou 15 minutinhos de live, pessoal. Vamos voltar no nosso tema, que é a ancestralidade, e o senhor me corrige se eu estiver errado. O que eu percebi que normalmente as meninas, ou seja, as mulheres, elas trazem uma maior quantidade de energias das suas ancestrais, principalmente a parte da mãe, do que nós, homens. Talvez isso tudo está ligado às grandes mães ancestrais, aí a mim e as demais mães. Está certa essa visão que eu percebi, Babá? Essa porcentagem de puxar mais ou menos de pai e de mãe, isso depende muito. Não é uma receita, tá? Mas muitas mulheres podem, sim, ter uma carga de ancestralidade feminina maior devido à questão de Ami. Até porque tanto o homem... né? Tem que ficar claro isso, porque fala que é uma sociedade só para as mulheres, existem sim cultos fechados só para elas, mas todo homem saiu de um útero, né? Que é o caldeirão da bruxa. Então, a questão de útero, a questão vaginal, toda essa questão feminina, ela está fechada num sagrado feminino com as mães ancestrais. Então, ela pode sim puxar uma carga maior disso. Neste momento, né? Desculpa, né? Mas neste momento que nós estamos, ainda de pandemia, tudo, muitas mulheres estão sendo atacadas, entre aspas, por essa energia. Estão um pouco mais desequilibradas por conta disso. Então, assim, Babá, é certo afirmar que muitas meninas que têm dificuldades de engravidar, que têm dificuldades sexuais. O que é dificuldade sexual, para deixar claro? Uma mulher que não tem um prazer sexual adequado dentro daquilo que é o prazer dela, sendo uma atividade homo ou hétero. Então, é certo afirmar que meninas que têm doenças que às vezes o médico acha muito esquisito, há muita chance dessas meninas terem sido envolvidas pela energia dessas mães? Sim, não só essa energia das mães, mas como uma energia de ancestralidade, de Egungun, ou até mesmo algum tipo de Adiogun que vai contribuir para esse ataque. Então, o que eu percebo, Babá, desculpa interromper, o que eu percebo, e olhando os, sei lá, milhares de atendimentos que eu já fiz junto com meus guias, que essa parte das meninas, ela é muito sensível à chegada dessas energias, e quando isso acaba internalizando, acaba trazendo grandes travas nas vidas das mulheres, né?
Em geral, a mulher ela tem uma sensibilidade maior do que o homem. Não tem jeito. Toda mulher ela vai ter essa sensibilidade. Porém, essa sensibilidade maior também pode trazer inúmeros problemas. Na fiscalização do universo, fala que o Olodumare ele criou Yami, essas mães ancestrais, e ele soltou elas na Terra. E ele se arrependeu do poder que havia dado a elas. Porém, já estava criada e não tinha o que fazer. Então, ela é uma energia que ela está solta na Terra e que, dependendo do nosso nível de aprendizado, aquilo que nós estamos fazendo, nós podemos estar em harmonia com esta energia, como nós podemos estar em desarmonia com esta energia. Uma das simbologias também de Yami seria a própria Mãe Terra. Nós temos a divindade Yami Oxorongá, que representa as mães ancestrais, as bruxas, mas se nós pegarmos o próprio planeta Terra, ele é considerado uma mãe ancestral, porque o que se planta na Terra vai dar filhote, vai trazer, né, crescimento nessa Terra. Então nós vemos que tem pessoas que estão andando na Terra e está super bem aqui na Terra, prosperando, crescendo, entendendo aquilo que tem que fazer. Então a Terra é boa para esta pessoa. Como temos pessoas que estão na miséria nessa Terra, não conseguem achar um caminho. Então a Terra não está sendo boa para esta pessoa. Então a analogia com o Yami é a mesma coisa. Então você pode estar em equilíbrio com essa energia, ser muito bom, como essa energia também pode te trazer inúmeros problemas. Até muitas mulheres que são assoladas com problemas de miomas, ovário policístico, às vezes um corrimento do nada, às vezes a menstruação é muito desregulada. Até câncer, né, Babá? Até tudo câncer. Isso é problemas de Yami também. Também, né? O que eu percebo, né, que tanto essa parte, útero, ovário, vagina e também os seios, são ligações muito juntas, né? O seio mesmo, né, é um bolsão de energia, então as mulheres somatizam isso, é por isso que dá nódulos, costuma dar esses problemas. Ainda vou vir falar sobre a questão dos chakras, né, dentro dos orixás, que são pouco falado, né, mas nós temos toda essa formação de constituição, né? Até isso é o que faz codificar e modular todas as energias dos orixás na nossa vida, trazer equilíbrio, desequilíbrios, através desses chakras. Então, meninas, não estou afirmando que toda negatividade, toda doença que milhares de mulheres têm é uma origem energética. Mas o que eu quero alertar a vocês e aos homens que estão assistindo essa live, pode ser que é a mulher que tem essa situação, que nem a Rita está colocando aqui, que não consegue engravidar, a Rita Lira, que não consegue engravidar há mais de 4 anos, pode ser que exista alguma vibração, alguma energia já internalizada de Yami ou de uma outra vibração que pode vir da sua ancestralidade ou pode vir de algo constituído aqui. Para saber, né? Para saber se isso tem, se não tem, gente, só existe uma fórmula, que é a consulta oracular. Uma coisa importante, né? Na crença de Fá, nós acreditamos que no céu espiritual existe um outro de nós vivendo, tá? E através da consulta oracular e com as bênçãos dos orixás, nós conseguimos acessar esta energia que mora lá no céu. Então, antes, né? Quando eu venho consultar, por exemplo, o Baba Kayodé, existe um outro Baba Kayodé vivendo no céu, e esse Baba Kayodé, ele vai sempre estar um pouco à nossa frente. Às vezes 1 hora, às vezes 1 dia, às vezes 1 semana, às vezes 1 mês. E quando nós consultamos, o mais importante é tentar esta conexão com você lá em cima, para saber o que está acontecendo lá. E como Ifá fala que tudo tem que acontecer no astral, para que a gente consiga materializar aqui, uma doença, ela começa antes no espiritual.
Então, quando nós descobrimos questões no espiritual, a gente começa a trabalhar aquilo para materializar aqui na Terra. Ou materializar uma cura, ou aquela doença mesmo, ela não se manifestar aqui. Quando já está instalado, né, aí nós temos que curar no céu para começar a materializar isso aqui na Terra também. Até porque, senão, muitas das vezes, muitos tratamentos médicos acabam não tendo a mesma eficiência. Então, se o espírito está doente, né, Babá? Isso acontece até na Umbanda, nos tratamentos de Umbanda. A pessoa está fazendo um tratamento médico ali, não acha, de repente passa com uma entidade, faz um trabalho, cuida, o médico ele acha uma outra linha de raciocínio e começa a trazer um resultado. Com certeza. Então, tudo acontece antes no astral. Se o espírito está doente, né, se o espírito está doente, o corpo vai refletir isso, mas o médico vai atuar no corpo, mas não cura o espírito, não vai resolver, né? Hoje em dia, eu acredito que essa questão não seja tão comum, mas nas umbandas mais do passado, assim, há 15, 20, 30 anos atrás, até porque a energia do planeta era um pouco diferente, às vezes até uma mulher pegava um obsessor, né, pegava um obsessor e aquele obsessor tinha morrido grávida, por exemplo, a mulher começava a ter os sintomas, começava a engordar, começava a ter aqueles sintomas de gravidez. Isso já era um tipo de obsessão bem grave. Hoje em dia é muito mais difícil acontecer esse tipo de fenômeno. É difícil. Mas antigamente era comum, né? A pessoa estava ali, começava a engordar, e em médico não inchava nada. Quando via um obsessor que morreu grávido e começava a trabalhar, né, espiritualmente essa energia, tudo melhorava. Então, antigamente também havia mais fenômenos. Hoje tem uma menor quantidade desse. Pessoal, vocês que querem, né? Vocês que querem passarem uma consulta oracular com o Babá, esse é o telefone do Babá Kayode para que você possa marcar uma consulta oracular. Ah, Cláudio, eu estou em Salvador. O Babá, pela grande experiência que ele tem, ele consegue fazer uma consulta oracular com você através de videochamada, tão boa quanto se tivesse aí, né, Babá? Até para a segurança de todo mundo agora, né? Energia não tem tempo e espaço, né? A gente rastreia. Então, tendo o nome completo, né, e tendo esse meio de comunicação, é a mesma coisa. Porém, né, aqueles que querem conhecer um pouco mais de Fá, pode seguir a gente lá no nosso canal, no Instagram, no YouTube, né, que ele já vai começar a entender melhor sobre as questões de Fá e dos orixás, né, dessa forma que a gente gosta de explicar um pouco diferenciado. Vocês que assistiram essa live e gostaram do assunto, tá passando aí embaixo o @Instituto Brasileiro de Fá. Esse é o canal no Instagram, onde o Babá todo dia coloca lá um Reels, coloca um feed, coloca stories, mostra imagens da Igbé, fala de ervas, né? Babá tá ficando bem... Tá ficando bom aí nos Reels da vida, né? A galera e pede, tem os vídeos no YouTube muito, muito bons, né? Muito, muito bons. A única coisa que não dá para fazer à distância, já aviso vocês, meninos e meninas. Mesmo ebó dá para fazer à distância, né, Babá? A grande maioria, eu acredito. Só não dá para iniciar à distância, viu, gente? Para iniciar não dá, né? Bori, essas coisas não tem como fazer, né? Mas oferenda, né? Você alinhar o seu caminho, isso tem como fazer, sim. O mais importante é começar a se conhecer, né? E a primeira forma de fazer isso é fazer na consulta oracular para receber orientação do Ifá. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos. Olha aí, muita gente colocando aqui, já assisti, quase todos do YouTube. Digo para vocês, eu conheci o Babá Kayode através do canal do YouTube dele, que é um canal muito bom, que traz uma didática muito boa. Como eu estava curioso com o tema de Ifá, vendo outros sacerdotes de Ifá, o YouTube indicou o Babá e eu gostei muito da didática, assim como
vocês que já seguem o Babá também gostam da didática. Eu acho que hoje, Babá, no mundo de hoje, eu acho que não cabe mais. Eu venho de uma tradição, eu venho de uma pessoa chamada Rubens Saraceni que explicava para nós quase tudo. Por que que o copo de água está na oferenda? O copo de água está na oferenda porque ele traz uma energia limpadora, renovadora, reavivadora. Ponto, fundamentou. Eu acho que no mundo de hoje é muito difícil você falar assim, o sacerdote falar, ah, não, esse copo de água tem que ficar aqui porque ele tem que ficar aqui. Eu percebo que a grande decepção de muitos umbandistas e de muitos candomblecistas é a falta de informação. E o trabalho que o senhor faz com o IFA, que é um lado bem desconhecido para a maioria dos brasileiros, eu dou parabéns para o senhor. Foi o porquê eu procurei o senhor. Axé, axé. E, na verdade, até mesmo, infelizmente, dentro do culto afro-brasileiro, o candomblé, a gente acaba crescendo com alguns medos, alguns dogmas que são colocados, né? Então, o Ifá é muito bom porque é isso que estava faltando no sentido das explicações, né? Até eu me lembro, né? Eu já até comentei isso numa outra live, que uma vez uma pessoa do Rio de Janeiro me perguntou se quando eu fui para Ifá, Oxóssi, que era o orixá que eu era raspado no candomblé, se não ficou bravo comigo, se não me bateu, né? E aí eu disse que, na verdade, só a partir da hora que eu entendi o que era Ifá, que eu comecei a entender o que era Oxóssi. Então, o Ifá, ele é uma ferramenta também que vai te ajudar a você compreender aquele Deus que você cultua de uma forma diferenciada, né? Não só naquela parte mais rasa, mas sim os conceitos mais profundos da personalidade, da energia e das lições, né, que aquela divindade deixou sobre a Terra para nós. Lembrando que os orixás não eram perfeitos como nós, né, que somos cheios de erros, mas é como se o Olodumare não estivesse vendo os nossos defeitos. Ele está preocupado em ver o que a gente vai fazer com a nossa vida, né? Porque nós somos um projeto, né? Segundo Ifá, que tem que ter começo, meio e fim. Então, nós entrarmos num projeto sem saber o que vai dar é muito complicado. Muito para difícil. isso que Ifá nos deixou Orumilá, né? Para que a gente pudesse sempre nos conectar com essa energia e saber para que lado o barco tem que ir. Senão, a gente acaba sendo o que Ifá fala, um barco em alto mar e sem bússola. Então, qualquer lado serve. Com certeza, Babá. O que eu vejo sendo uma pessoa multiplicadora da religião de Umbanda, e isso eu tenho certeza que vai tanto ao culto Yorubá quanto ao Candomblé. Nós pertencemos a religiões ativas, ou seja, todos de um terreiro, todos de um grupo, eles são ativos, diferente das religiões aonde você vai, tem um sacerdote, todo mundo senta lá, o sacerdote faz o culto, ou seja, o culto depende só de um, ou de um pequeno grupo. A Umbanda, o Candomblé, o culto tradicional, ele é feito de um grupo. Todos no grupo são importantes. Todos no grupo têm uma função. E para você pertencer a um grupo, você tem que ter informações. Então, sem informações, você vira um robô. Vira para a direita, vira para a esquerda, toma água, anda. E a fé, só a fé, eu percebo que não adianta. Precisa fé e conhecimento. Não é isso, Babá? Com toda certeza, né? Tem aquela história de se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. Então, quando ele falou que a montanha vinha até ele, a montanha não veio, ele falou, então eu vou até a montanha. Então, ele provou de alguma forma. Então, vocês têm que ter a fé, mas tem que ter ação, o movimento para você chegar no seu êxito, né? Não tem como... Exu, ele já explica isso, porque Exu ele é um movimento sobre a Terra. Então, nada acontece sem o movimento de Exu.
Então, você ficar trancado dentro do seu quarto também não vai adiantar. É óbvio que hoje, com a globalização, a internet, tem muita informação, mas isso também acaba sendo uma faca de dois gumes, porque dependendo da informação que você vai ingerir, aquilo vai trazer mais confusão ainda. Então, até as fontes onde a gente precisa procurar, a gente tem que estar equilibrado para o próprio universo nos trazer, senão também não conecta. Senão não vai. Então, pessoal, tá aí o telefone do Babá para você marcar um encontro com ele. Demora um pouquinho, que a agenda do Babá é cheia, é difícil. Vocês perceberam que a gente ficou com 2 meses. A gente fez a primeira live, acho que no final de janeiro, e agora a gente está em final de março. O pessoal perguntou quando vai ser a próxima live? Quando tiver oportunidade na agenda, né? Quando tiver uma janelinha, eu tenho certeza que o Babá vai ofertar a vocês aí com um outro assunto bem interessante, tá certo? Babá, muito, muito obrigado pelo tempo do senhor, que eu sei que é extremamente corrido. Eu sou uma pessoa que vivo full time na Umbanda, todo mundo que me conhece sabe, mas vendo a rotina do Babá, eu perco para ele longe, viu, gente? A gente aqui não para, né? Muita energia. Não para. Eu, de vez em quando, vocês veem que eu vou pescar, eu posto umas fotos de pirarara, mês que vem vou pescar de novo, mas o Babá, eu vou falar para vocês, viu, gente? Que gás! Ele e a Madá, a esposa dele, são fora de série. Peixe aqui no lago. Já que não tem como sair para pescar, a gente fica vendo nossos peixinhos aqui. Muito obrigado a todos os irmãos, e muito obrigado a Babá, muito obrigado a Ifá, que permitiu esse nosso encontro, que permitiu a gente falar de uma cultura tão rica, que é a cultura Iorubá. E se Ifá quiser, teremos outras lives no futuro, com outros assuntos que possam interessar a todos. Podemos, no futuro, falar de Orixá, Babá, né? Vamos falar um pouco de Exu, falar de Obaluaê, que para nós tem uma visão, para o pessoal do Candomblé é uma outra visão, e eu já sei que o culto tradicional já tem uma outra visão, que o Obaluaê é caçador, olha só, uma outra visão. Vamos deixar já esse assunto de curiosidade aí para o pessoal, numa próxima live a gente fala. Sim, axé. Eu agradeço o convite novamente para vir poder falar aqui na casa do Pai Benedito, para poder explicar essas questões do culto dos orixás. Agradecer a oportunidade, toda a galera aí que tem nos acompanhado. Axé, pessoal. Valeu. Termina aí, Babá, dando aquele cumprimento. Axé. Boa noite a todos. Elamoboru, Elamoboye, Elamoboyoboxixé. Axé. Axé.